Oi, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos ler o nosso 11º capítulo. O nome do nosso capítulo é Dígore e o tio em apuros. Vocês se lembram do que aconteceu no nosso último capítulo? Nosso último capítulo foi a primeira piada. Lembram da gralha? Ela foi a primeira piada. Outra coisa que aconteceu no nosso capítulo foi que o Aslan falou assim, depois que todos os animais tomaram a consciência, né? Todos eles entenderam que eram agora pessoas com espírito, né? Ou com alma, digamos assim. Ele falou que precisava parlamentar. Parlamentar significa conversar de forma séria, né? E ele chamou alguns animais para falarem, porque ele falou que, mesmo que o mundo tivesse sido criado há menos de 5 horas, o mal já tinha entrado naquele mundo de Nárnia. E era uma coisa que eles precisavam discutir. Enquanto isso, o Dígore está muito preocupado com a mãe dele ainda, e ele quer ir falar com o Aslan para ver se consegue um jeito de salvar a mãe dele. E daí ele parte montado no morango, que agora é um animal falante também, para ir atrás do Aslan e dessa comitiva que vai ser uma espécie de parlamento dos animais. Então vamos para a nossa leitura. Dígore e o tio em apuros. Pode parecer que os animais eram muito burros, por não perceberem logo que tio André era uma criatura da mesma espécie das crianças e do cocheiro. Mas devemos lembrar que os animais nada sabiam a respeito de roupas. Pensaram que a saia de Polly, o terninho de Dígore e o chapéu coco do cocheiro fossem partes de cada um, como as peles e as pernas dos bichos. Nem poderiam saber que os três eram da mesma espécie, se não tivessem falado com eles. Mas tio André era bem mais alto do que as crianças e bem mais magro que o cocheiro. Vestia-se de preto inteiro, com exceção do colete branco. E a juba de seus cabelos, muito desgrenhada agora, não se assemelhava a nada do que haviam reparado nos outros humanos. É natural que estivessem atrapalhados. Para agravar tudo, tio André parecia não ter o dom da fala. É verdade que ele tentava dizer algo. Quando o bulldog falou com ele, ou como pensava, rosnou para ele, o velhote estendeu a mão e disse: Totó. Chamou o bulldog de Totó. Mas os bichos também não eram capazes de compreendê-lo. Não ouviram palavras, mas um ruído sibilante. Talvez tenha sido até bom, pois nenhum cão do meu conhecimento gosta de ser tratado de Totó, muito menos um cão falante de Nárnia. Tio André teve um desmaio profundo, exatamente isso. Está vendo? Disse o javali. Não passa de uma árvore, sempre achei isso. Lembro-me de que ainda não havia visto uma queda ou um desmaio. Eles não sabiam o que era isso, né? O bulldog, após farejar tio André por todos os lados, ergueu a cabeça e concluiu. É um bicho sim, sem dúvida, e muito provavelmente do mesmo tipo dos outros três. Ah, eu não concordo, disse um dos ursos. Um animal não rola desse jeito. Somos animais e não rolamos desse jeito, ficamos em pé, assim. E ficou em pé nas pernas traseiras, e deu um passo para trás, tropeçou no galho traseiro e caiu de costas. A terceira piada! Gritou a gralha excitada. Pois ainda acho que é uma árvore, disse o javali. Se é árvore, disse o outro urso, deve ter casa de abelhas. Tenho absoluta certeza de que não é uma árvore, opinou o texugo. Tive a impressão de que ele tentou falar antes de desabar. Ai, foi o vento, disse o javali. Você não está querendo dizer, disse a gralha para o texugo, que se trata de um animal falante. Ele não disse nada. Vou mostrar para vocês aqui, ó. O tio André desmaiado aqui no chão, parecendo um boneco e os bichos lá olhando ele. Será que o tio André é uma árvore? Pode ser, né? Ele tem a inteligência de uma árvore.
Seja como for, disse a senhora elefanta, deve ser algum tipo de animal. Aquela bola esbranquiçada não é de certo modo uma cara? E aqueles buraquinhos não devem ser os olhos e boca? Nariz não tem, é claro, mas quem não tem vistas estreitas sabe muito bem que poucos animais dispõem do que se pode chamar com propriedade um nariz. Por que a elefante está falando isso, será? E ela espichou toda a tromba, com perdoável orgulho. Tenho sérias objeções a fazer com respeito a essa observação, protestou o Bulldog. Dou meu apoio restrito à senhora elefante, afirmou a anta. Pois vou dizer uma coisa. Talvez seja um animal que não sabe falar, mas pensa que sabe. O autor dessa opinião brilhante foi o burro. Será que ele não pode ficar em pé? Falou a elefanta pensativamente. Apanhou do chão a massa bamba do tio André, com delicadeza colocando a coisa em posição vertical, mas de cabeça para baixo. Azar! As moedas que sobraram do almoço com a feiticeira rolaram-se pelo chão. Tio André teve outro desmaio. Não disse? Falaram várias vozes. Não é animal coisa nenhuma, não tem vida. Já disse para vocês que é um animal, disse o Bulldog. Cheirem por vocês mesmos. Cheirar não é tudo, retarguiu a senhora elefante. Ah, essa é boa, replicou o Bulldog. Será um sujeito? Não pode mesmo confiar no seu nariz? Então vai confiar em quê? Na cabeça, talvez, disse a elefante com doçura. Não aceito de modo algum essa observação, disse o Bulldog. Enfim, precisamos fazer alguma coisa, respondeu a senhora elefante, pois pode se tratar do Val, e o Val tem de ser mostrado a Aslan. O que acha a maioria? Trata-se de um animal ou será alguma coisa feito árvore? Árvore, árvore, disseram dezenas de vozes. Muito bem, falou a senhora elefanta. Já que é árvore, está pedindo para ser plantada. Vamos fazer uma cova. As toupeiras encarregaram-se dessa parte com presteza. Discutiu-se depois de que lado tio André deveria ser enfiado na cova. E por um triz não foi colocado de cabeça. Diversos animais disseram que as pernas deveriam ser os galhos, e assim sendo a coisa cinzenta e fofa, ou seja, a cabeça, devia ser a raiz. Mas outros opinaram que a forquilha do outro lado estava mais enlameada e era mais longa, então deviam ser as raízes. Foi desse modo que tio André foi plantado de cabeça para cima. Quando terminaram, a terra lhe dava pelos joelhos. Está tão murchinho, observou o burro. Precisa ser regado, disse a senhora elefanta, sem querer ofender qualquer um dos presentes, mas acho que essa tarefa é para o meu nariz. Protesto, disse o Bulldog. A elefanta andou com tranquilidade até o rio, encheu a tromba e voltou a tio André. O sagaz animal lançou litros de água no velho. A água escorria pelas abas da casaca, como se o homem tivesse tomado banho com roupa. Por fim, ele voltou a si. Que despertar indescritível! Mas deixemos que ele medite sobre os seus malfeitos, se é que seria capaz de fazer algo tão sensato. E tratemos de coisas mais importantes. Morango seguiu trotando até encontrar Aslan e os seus conselheiros. Diggory bem sabia que não poderia interromper a reunião, tão solene, mas não teve necessidade disso. Uma palavra de Aslan, o elefante, os corvos e os outros afastaram-se um pouco. Diggory apeou do cavalo e achou-se face a face com Aslan, que era maior, mais belo, mais reluzente e dourado e ainda mais terrível do que ele pensava. Então não ousou olhá-lo nos olhos. Por favor, senhor leão, Aslan, senhor, será que podia? Posso eu, por favor? O senhor não me daria um fruto dessa terra mágico que curasse a minha mãe? Esperava desesperadamente que o leão dissesse sim. Seria pavoroso se dissesse não, mas para seu espanto, não foi uma coisa nem outra. É este o rapaz? Disse Aslan, olhando para Diggory. Não olhando para Diggory, mas para os conselheiros.
o rapaz que fez isso. Oh, e agora? O que será que eu fiz? Falou Dígore. Filho de Adão, falou Aslan. Há uma feiticeira na minha nova terra de Nárnia. Diga a esses bichos como ela chegou aqui. 10 coisas diferentes passaram como um relâmpago pela cabeça de Dígore, que teve o juízo de contar estritamente a verdade. Fui eu que trouxe ela, Aslan, respondeu com uma voz bem fraquinha. Com que objetivo? Perguntou Aslan. Queria que ela saísse do meu próprio mundo e fosse para o dela. Pensei que estivesse no caminho certo. Mas como ela foi parar em seu mundo, filho de Adão? Por magia, disse Dígore. O leão nada disse, e Dígore sentiu que ainda não dera todas as informações. Foi meu tio Aslan. Ele nos enviou para fora do nosso mundo por meio de uns anéis mágicos. E eu tinha mesmo que ir porque Polly foi mandada na frente. Aí encontramos a feiticeira num lugar chamado Charme. E ela agarrou-se em nós quando você encontrou-se com a feiticeira? Perguntou Aslan, com uma voz soturna, que encerrava a ameaça de um rosnado. Ela despertou, informou Dígore com o coração em frangalhos. Ficou branco e acrescentou. Quer dizer, eu despertei ela. Queria saber o que aconteceria se eu tocasse o sino. Polly não queria, não foi culpa dela. Eu briguei com ela, eu sei que eu errei. Acho que fiquei um pouco enfeitiçado pelas palavras escritas debaixo do sino. Enfeitiçado? Perguntou o leão na mesma voz. Não, disse Dígore. Agora eu sei que não estava enfeitiçado. Estava só fingindo. Seguiu-se então uma longa pausa. O menino pensava o tempo todo, estraguei tudo. Agora não arranjo mais nada para a mamãe. O leão voltou a falar, mas não para Dígore. Vejam só, companheiros. Antes que o mundo, limpo e novo que lhes dei, tivesse 7 horas de vida, a força do mal já o invadiu, despertada e trazida até aqui por este filho de Adão. Os bichos, até mesmo o morango, olharam todos para Dígore. E nesse momento ele desejou que a terra se abrisse e o devorasse. Aslan continuou a falar para os animais. Mas não se deixem abater. O mal virá desse mal. Mas temos ainda uma longa jornada e cuidarei para que o pior caia em cima de mim. Por enquanto, providenciemos para que, por muitas centenas de anos, seja esta terra de júbilo, um mundo jubiloso. E como a raça de Adão trouxe a ferida, que a raça de Adão trabalhe para saná-la, ou sarar ela, curá-la. Aproximem-se mais os outros dois. As últimas palavras foram dirigidas a Polly e ao cocheiro, que acabavam de chegar. Polly, olhos e boca, contemplavam Aslan, tipo assim, de boca aberta, apertando a mão do cocheiro com certa força. Este deu uma olhada para o leão e tirou a cartolinha, o chapéu dele. Era a primeira vez que o viam sem ela. Sem chapéu, parecia mais jovem e simpático, mais um camponês do que um londrino. Londrino é uma pessoa que mora em Londres. Meu filho, disse Aslan para o cocheiro. Há muito tempo que o conheço. Você me conhece? Bem, senhor. Não, respondeu o cocheiro. Pelo menos não no sentido comum. No entanto, se me permite dizer, sinto que conheço de algum lugar. Ah, está certo. Conhece mais do que pensa e viverá para conhecer-me ainda melhor. Gosta desse lugar? Excelente, senhor. Gostaria de viver aqui para sempre? Perguntou Aslan. Bem, o senhor sabe, respondeu o cocheiro. Sou um homem casado e tenho as minhas obrigações. Mas se minha mulher estivesse aqui, a gente não voltava nunca mais para Londres. Somos do campo, senhor. Aslan sacudiu a cabeça felpuda, abriu a boca e produziu uma única nota longa, não muito alta, mas cheia de poder. O coração de Polly deu um pulo. Só podia ser um chamado, e fosse quem fosse que o ouvisse, desejaria obedecê-lo. E mais ainda, encontraria meios para atendê-lo, não importando quantos mundos se interpusessem entre eles.
Assim, apesar de maravilhada, não ficou realmente espantada ou chocada, quando de súbito uma jovem senhora, com uma cara boa e honesta, desceu de lugar nenhum e colocou-se a seu lado. Percebeu logo que se tratava da mulher do cocheiro, trazida do nosso mundo não pela força fatigante de um anel mágico, mas de maneira mais veloz, simples e suave, como um pássaro que voa para o ninho. A jovem senhora, pelo jeito, devia estar lavando roupa quando foi chamada, pois usava um avental, as mangas do vestido estavam arregaçadas até os cotovelos, e ela tinha bolhas de sabão nas mãos. Se tivesse tido tempo de colocar a roupa de domingo e seu chapéu com imitações de cerejas, sua aparência seria de doer. Daquele jeito, chegava a ser elegante. Pensou que estivesse sonhando. Só por isso não foi correndo perguntar ao marido o que havia acontecido. Quando viu o leão, começou a duvidar se era mesmo um sonho. Mas surpreendentemente não demonstrava muito medo. Fez uma reverência pela metade, como as camponesas ainda sabiam fazer naqueles tempos. Depois foi dar a mão ao cocheiro e ficou olhando em volta com certa candura. Meus filhos, disse Aslan, fixando os olhos no casal, vocês serão os primeiros rei e rainha de Nárnia. Nossa! O cocheiro abriu a boca, aparvalhado. A mulher ficou muito vermelha. Reinarão sobre estas criaturas e elas darão nomes e farão justiça. A elas darão nomes e farão justiça, e as protegerão dos inimigos quando os inimigos vierem. E eles virão, pois há uma feiticeira do mal neste mundo. Então ele disse que o cocheiro e a esposa dela seriam rei dele, né? Seriam os reis ali. O cocheiro engoliu em seco 2 ou 3 vezes e limpou a garganta. Com seu perdão, senhor, muito obrigado. Em meu nome e no da minha esposa. Mas não sou o sujeito para essa posição. Infelizmente, não tive ensino para isso. Bem, disse Aslan. Sabe usar uma pá ou uma enxada e arrancar alimento do fundo da terra? Ah, isso eu sei, senhor. Nasci fazendo isso. Então, pode governar essas criaturas com espírito de bondade e justiça, lembrando-se de que não são escravas, como os bichos mudos do mundo em que nasceram, mas animais falantes e súditos livres. Acho que sim, respondeu o cocheiro. Eu posso tentar. E ensinará seus filhos e netos a procederem do mesmo modo? Farei o que puder, senhor, o melhor possível. E ela também não é Nelita? Perguntou. E então não escolherão privilegiados, nem entre os seus próprios filhos, nem entre as outras criaturas, e nem deixarão que uns oprimam os outros? O Aslan está fazendo uma série de perguntas para eles, né? Nunca poderia tolerar isso, senhor. Isso eu sei como fazer, disse o cocheiro. Enquanto dialogavam, sua voz ia ficando mais pausada e mais rica de inflexões, mais parecida com a voz camponesa de seu tempo de garoto, e menos estridente e embolada do que as vozes dos trabalhadores da cidade. E se inimigos, continuou Aslan, vierem combater a terra, pois eles virão, você será o primeiro a atacar e o último a bater em retirada? Bom, senhor, um sujeito só pode saber as coisas depois que as experimenta. Até hoje só briguei com os meus próprios punhos. Eu espero, quer dizer, eu tentarei fazer a minha parte. Aí Aslan falou, se o fizer, terá feito tudo o que um rei deve fazer. A coroação terá lugar em pouco tempo. Você e seus filhos e seus netos serão abençoados. Uns serão os reis de Nárnia, e outros serão reis das terras que se encontram nas montanhas do sul. E você, minha filhinha, virando-se para Polly, seja bem-vinda. Já perdoou o rapaz por seus modos violentos na sala das imagens do palácio maldito de Shar? Já fizemos as pazes sim, Aslan. Muito bem, falou Aslan. Então agora quero conversar com o rapaz. Esse é o final do nosso capítulo. E aí, vocês imaginavam que o cocheiro ia ser rei? Olha ele e a esposa dele aqui, ó.
O escritor falou que ainda bem que ela tava com roupa normal, porque se ela tivesse com o chapéu de cereja falsa dela e as roupas de domingo, ela ia ficar muito feia. Interessante, né? Vai ser... Ele falou que porque o Dígore, que é um filho de Adão, começou fazendo um erro, agora os filhos de Adão é que vão ter que consertar esse erro, né? Eu acho isso muito interessante. Isso fala um pouco sobre como os humanos devem se relacionar com os animais, né? Ele, da mesma forma que Adão, nosso Adão da Bíblia, né, teve que dar os nomes para os bichos, a mesma missão foi dada para o rei. Aqui, Aslan tá terminando de criar o mundo, né, lá de Gênesis, que conta a história em Gênesis. Então, gente, o nosso próximo capítulo vai ser A Aventura de Morango. Eu vou esperar vocês lá, tá? Beijo!